Daí agora a gente pode voltar para o nosso Godot. E agora a gente vai criar um script que ele vai ser parecido com o eManager. A gente vai centralizar nele toda a lógica de gerenciamento dos itens do nosso inventário. E esse script que a gente vai criar, ele vai precisar ter uma disponibilidade global. Tanto que a gente vai precisar usar ele, chamar, tipo assim, gerenciar os itens do nosso inventário aqui no script do inventário e aqui no script do slot. E também a gente vai precisar dele no script do shop, né? No script da loja. Que a gente vai precisar ver o inventário do jogador e tudo mais. Consultar ele para ver se ele tem aquele item, ou se a gente vai adicionar um item no inventário do nosso jogador, a gente vai precisar também. Então, ele vai precisar ter uma disponibilidade global. Como que a gente faz isso? É fazer ele sendo autoload também, ele sendo um singleton, né? E para ter essa disponibilidade global. Então, a gente vai criar ele aqui já. O nome dele vai ser Inventory Manager. E no caso, a gente já vai adicionar ele aqui como autoload. A gente vem aqui em Settings, Globals, seleciona ele. Deixa o nome dele aqui como Inventory Manager aqui mesmo e adicionar. A gente abre ele. E aqui a gente apaga essas duas funções. Daí aqui a gente vai precisar criar um signal. E da mesma forma que a gente trabalhou lá no menu lá e no pause menu, a gente pode criar também um signal, né? Que daí a gente só recebia o signal e mexia com ele. Daí no caso aqui a gente vai precisar criar um signal. A gente vai criar então aqui, usando aqui ó, a keyword signal, e a gente vai dar o nome dele de inventory updated. Para que a gente vai precisar desse signal? No caso, aqui nesse script, a gente vai gerenciar só a lógica de armazenamento dos itens. No caso aqui, a gente só vai tipo, guardar o item e retornar o item. Falar assim, ó, que item está nessa posição? Esse aqui. E, guarda o item naquela posição. Beleza. Porém, a interface, ela não vai saber que item que tem no inventário. Então, a gente tem que fazer um jeito da interface se comunicar com os dados, né? Que aqui a gente só vai ter os dados. Vai falar assim, aqui o jogador tem tais itens. Daí, no caso, a interface ela precisa saber quais itens o jogador tem e toda vez que o inventário for modificado, ela precisa saber que o inventário foi modificado. Porque senão, por exemplo, se ela não souber, na primeira vez que a interface aparece, vai aparecer tais itens. No caso, o jogador ganhou alguns itens e perdeu alguns outros, e não vai mudar isso, a interface vai sempre mostrar a mesma coisa. Então ela precisa saber quando que o inventário foi alterado para ela atualizar e mostrar para o nosso usuário que o inventário mudou e tudo mais. Então aqui, esse signal, a gente vai ter que emitir ele toda vez que o inventário for alterado. De agora a gente vai criar algumas constantes. No caso, a primeira constante que a gente vai criar vai ser a rows, que vai ser quantas linhas nosso inventário vai ter, né? Porque nosso inventário ele vai ser um inventário do tipo linha e coluna, né? Então a gente vai colocar aqui que o nosso rows vai ser 4, né? A gente vai ter 3 linhas para o nosso inventário e uma linha para a nossa hotbar. Ele vai ter 9 colunas, né? Porque dessa forma a nossa hotbar a gente consegue fazer o bind dela dos números do 1 ao 9. Que daí a gente vai mostrar lá na HUD que a gente vai apertar 1, 2, 3 e tudo mais, e vai alterando lá o slot que ele está usando. Então a gente consegue fazer isso. Agora a gente vai precisar de uma outra constante, que vai ser o inventory size. Que no caso ele vai guardar o tamanho do nosso inventário, ou seja, vai ser as 3 primeiras linhas lá. Então a gente vai colocar aqui que vai ser o rows menos 1, né? Porque no caso a gente está reservando uma linha para nossa hotbar, por isso que a gente vai fazer rows menos 1. E a gente vai multiplicar pelo número de colunas. E a nossa hotbar, a gente vai ter também guardar o hotbar size, que no caso vai ser só 1 vezes o número de colunas, né? No caso vai ser só uma linha, então a gente guarda aqui assim.
E agora a gente vai criar uma variável que vai guardar a nossa estrutura, né? Que vai ser uma estrutura matricial. Então a gente vai criar uma variável chamada inventory items e vamos colocá-la inicialmente aqui com array. Problema: qual tipo que a gente vai colocar, vai tipar nosso inventory items para nossa IDE nos ajudar, dando sugestões e tudo mais, né? O autocompletar. Você deve estar pensando, né? Como é uma estrutura matricial? Uma estrutura matricial pode ser composta como array de arrays, né? No caso, seria como se um array servisse para guardar as linhas, né? No caso, um array vai representar a primeira coluna e outro vai guardar os dados das linhas, né? Vai ser um arrayzão aqui que vai guardar vários arrayzinhos. E nesse array aqui ele vai representar a linha, né? Ou pode ser vice-versa, né? Esse arrayzão aqui representa a primeira linha e cada array desse aqui vai representar uma coluna, né? Então, no caso não é a primeira linha, né? Representa a linha, né? Porque o índice do primeiro, tipo, o zero dessa coluna aqui seria o primeiro item da primeira linha, né? O zero desse aqui seria o segundo item da primeira linha. E o zero desse aqui seria o terceiro item da primeira linha, né? No caso, seria da seguinte forma. E da mesma forma, se você pensar que, na verdade, ele é um vetor que guarda as colunas ou um vetor que guarda as linhas, né? Tanto faz, vice-versa. No caso, você deve pensar assim, então é assim, né? Então a gente pode tipar ele aqui como um array de array. E no caso, a gente vai falar, o que esse array guarda? Ele guarda um item, né? Que no caso é aquela classe que a gente criou ali. Porém, você vai ver aqui que ele está dando um erro aqui. Daí no caso você vai ver ali, ó. Nested typed collections are not supported. Ou seja, o Godot ele não permite que um array, que o array ele é um container. Ele não permite que um container tenha como filho, como tipo os subitens dele, um outro array tipado. Que no caso o array item é um container tipado. E no caso, um container que é pai, ele não pode ter como filhos outro container tipado, assim, né? A gente não consegue tipar desse jeito aqui. Mas a gente consegue colocar, tipo assim, não tipar e adicionar como filho. A gente pode sim adicionar um array com vários itens como filho. Ele não impede que isso aconteça, mas ele impede que a gente tipe ele aqui, né? A gente não consegue colocar aqui na tipagem. Que no caso eu vou até copiar o código aqui do PDF, da apostila, para mostrar aqui essa outra forma que eu estou falando. Ele não impede isso daqui, ó. Vamos dar a indentação aqui. E aqui. Aí, o que ele está reclamando aqui? Indentar. Aqui. Aí. Pronto. E dessa forma aqui funciona, né? Você percebe aqui que ó, ele está tipado como um array genérico. Não sabemos o que ele tem dentro dele. E aqui a gente inicializa o nosso array. Essa init ela é chamada antes da ready. Então ela é ideal para inicializar valores que a gente não consegue aqui nesse campo aqui, né? No caso aqui a gente consegue inicializar um valor único, né? No caso do array a gente precisaria inicializar vários valores dele. Então a gente precisaria fazer um for. E não dá para fazer um for aqui fora, né? Não dá para você escrever um for aqui assim. Aqui fora, assim, ó. In, range, inventory size. A gente teria que fazer numa função, né, ó. Você vai ver que ele não vai deixar, ó. Lá ele vai falar, ó. Ele tá esperando lá indentação lá. No caso, ele só permite dentro de função, né? Então, a gente precisa fazer a melhor função para fazer isso ou é na ready ou na init. Só que aqui no caso é mais adequada a init porque ela vem antes da ready, né? Se a gente quisesse fazer alguma coisa na ready que já usasse o inventory itens, ele já teria preenchido. Porém, essa abordagem aqui que eu estou apresentando aqui, ó, embora ela funcione, né? Você percebe aqui que ele não dá erro, ela funciona. Se você rodar o código, ela vai funcionar. Porém, ela não vai ajudar a gente no autocomplete. Ele não vai ajudar na detecção de erros e coisas do tipo. Porque ele sempre vai tratar que os filhos
os subitens de inventory itens é qualquer coisa. Ele não vai saber o que é, né? Ele só vai saber aqui que é aqui dentro, né? O row, ele sabe que os filhos de row é um item. Mas, a hora que volta aqui para fora, ó, embora que a gente tenha adicionado, feito um append no inventory itens de row, aqui fora ele não sabe isso, porque aqui fora ele está tipado como se fosse só um array. Então, o que podemos fazer para arrumar esse problema? A gente pode criar uma classe para representar as linhas do nosso inventário. E é isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai vir aqui no nosso Godot. Vamos aqui na nossa pasta UI. A gente minimiza ela e a gente vai criar uma nova pasta chamada utils. E a gente vai criar um script que vai ser uma classe para representar a linha do nosso inventário. Então a gente vai criar um script chamado utils. Esse script ele vai ser um script com algumas funções genéricas que a gente vai utilizar ao longo do nosso código. A gente pode colocar qualquer tipo de função solta, assim, né? É para isso que a gente vai criar esse script utils. Ele serve para armazenar essas pequenas funçõezinhas soltas, assim, que não está dentro de um escopo específico, de um código específico, né? Então, a gente vai criar aqui e a gente vai abrir nosso script. A gente vai criar aqui um class item row. E dentro desse item row a gente vai guardar o nosso array de itens. Vai ser nossos slots. Vai ser um array de itens. Ele vai começar vazio. E a gente vai criar uma função init para inicializar esse array. No caso, a gente vai fazer um for in range size, que a gente vai passar um parâmetro size aqui falando qual que é o tamanho. E para cada tamanho ali que a gente passar, né, o size, a gente vai fazer um append null, né? A gente vai inicializar com um vazio o número suficiente de slots que tem naquela linha. Então a gente vai criar, tipo assim, meio que alocar o número de espaço, né? No caso aqui, a gente tem que colocar o i aqui, né? Beleza. Criamos nossa classe. Porém, a gente vai precisar que ela seja um autoload para a gente conseguir acessar ela no outro script. Então, a gente vai lá no Godot, em projeto, Project Settings. A gente seleciona ela aqui. A gente sobe aqui. Sobe de novo. Utils.gd. No caso, a gente adiciona aqui. No caso, essa utils, como a gente vai estar usando um autoload em outro autoload, a ordem aqui no carregamento vai importar. Inventory Manager não pode ser carregado antes de utils, porque a gente vai usar a utils dentro do Inventory Manager. Então, quem vem primeiro aqui é quem carrega primeiro. Então, a gente vai precisar que o nosso util seja carregado antes do nosso Inventory Manager. E se a gente for usar ele em outros scripts, a gente vai precisar que ele seja o primeiro a ser carregado. Então, a gente vai carregar ele como no começo aqui. Então a gente fecha e a gente volta lá no nosso script. A gente volta no nosso Inventory Manager. Aqui a gente pode remover esse código aqui. E como que a gente vai tipar agora? A gente já tem uma classe que representa as linhas do nosso inventário. Então a gente vai fazer um array de várias linhas. E assim a gente forma o formato linha coluna. Então a gente vai fazer aqui que é um array de utils.itemRow. Feito isso, a gente pode agora inicializar esse nosso inventory itens com os valores vazios, né? Tipo, inicializar ele todo, assim, alocar todo o espaço necessário. Então a gente vai criar uma função init e a gente vai inicializar ele for i in range rows para cada linha. A gente vai criar um novo item rows no tamanho da coluna. Ou seja, para cada linha que nosso inventário tiver, a gente vai alocar
um array do tamanho da coluna, né? No caso, a gente vai alocar 9 slots. Então, a gente vai alocar para cada linha 9 slots. É isso que a gente está fazendo aqui, né? E no caso, agora a gente vai voltar para o nosso utils.gd, que a gente vai adicionar duas funçõezinhas para ajudar a gente a manipular a nossa estrutura de matriz ali, né? De uma forma um pouco menos matricial. Que no caso a gente vai falar o índice, né? Por exemplo, 36. O 36, né? No nosso inventário aqui, como tem 4 por 9, o 30, na verdade é o 35, né? Porque o array ele vai do 0 ao 35. Então o 35 é o último slot, é o slot lá da ponta lá embaixo. Então como a ideia a gente quer acessar ele usando esse índice global, assim. Então, para a gente fazer essa tradução, que é o último lá de baixo, a gente vai criar algumas funções aqui, que é a getRow e a getCall, né? A gente vai falar qual que é a linha que você está tentando acessar e qual que é a coluna que você está tentando acessar. Que daí assim a gente acessa direto lá naquele ponto. Então, a gente vai traduzir esse índice global em linhas e colunas. Então, vou colocar aqui slot index. Esse é um int. E vai receber um número de colunas. Porque a gente precisa saber o número de colunas para fazer os cálculos da posição. E no caso ele vai retornar um int, que vai ser o número da linha. Então no caso aqui a gente vai fazer um var row. No caso, essa variável row, ela vai receber o floor do slot index dividido pelo float da variável column. E a gente retorna o row. E agora a gente vai criar a nossa função getCall, que vai receber um slot index, vai ser um int, vai receber columns, que também vai ser um int, e vai retornar um int. No caso, esse ele vai ser, a gente vai criar uma variável call, que vai ser a resto da divisão entre o slot index e a columns, e vai retornar call. Daí agora explicando aqui um pouco como que aquelas duas funções vão funcionar. O que é o slot index? O slot index ele vai ser esse índice global aqui, né? O primeiro array lá da primeira linha vai ser o slot index 0. O segundo slot vai ser o slot 1. O terceiro slot vai ser o slot 2. E assim sucessivamente. Daí o slot da segunda linha, o primeiro slot da segunda linha, vai ser o slot de index 9, né? Porque, ó, acabou o último slot da primeira linha como 8, então o primeiro da segunda vai ser o 9. A gente vai criar esse slot index global para que a gente seja com um ID, assim, um universal, que a gente saiba em qual linha e qual coluna a gente vai estar acessando. Então aqui, ó, você vê aqui, ó, que aqui é os índices da coluna e aqui é os índices da linha. E aqui ali naquelas duas funções, a gente fez um mapeamento que, dado um slot index, a gente saiba qual que é a linha e qual que é a coluna que ele esteja. Daí, por exemplo, o 22. A gente vai pegar o 22 como exemplo. Como é que a gente sabe qual que é o row e qual que é o call dele, né? Porque no caso, para a gente acessar ele dentro da matriz, a gente vai precisar do row e do call. Então, a gente recebe o valor 22, a gente sabe que a gente tem que retornar como valor da coluna o 4 e o valor 2. Então, como é que a gente obtém isso? A gente vai usar a divisão inteira e o resto da divisão. No caso, para obter o nosso row, que é o primeiro, a gente vai fazer uma divisão inteira. No caso, a gente pegar o 20, fazer uma divisão inteira do 22 pelo número pela quantas colunas tem. No caso, são 9 colunas. Por isso que a gente precisa saber o número de colunas. Você vai ver aqui, ó, ele retorna 2. Ó, o 22 está na linha 2. Então, o call vai retornar qual a coluna que ele está. O 22 está na coluna 4. Então, a gente vai fazer o resto da divisão. Então, aqui vai ser o mod, que é o resto da divisão, de 22 pelo número de colunas.
caso aqui é o ponto e vírgula. Então, aqui, ó, você vai ver que ele deu o resto 4. No caso, por exemplo, se você perceber, 2 vezes 9 dá 18. 22 menos 18 sobra 4. Então, que é exatamente o número da coluna. Então, a gente calcula dessa forma aqui, que a gente obtém a linha, qual linha e qual coluna ele está. Então, aquelas funções elas servem para obter essas informações. Que assim a gente consegue ir na matriz, né? A gente vai lá, sabe que é na segunda linha, quarta posição. A gente tem o nosso item 22. Entendido isso, a gente volta aqui no nosso script, salva ele e a gente volta para o nosso Inventory Manager. Daí aqui no nosso Inventory Manager a gente vai criar alguns getter e setters, né? Que no caso é para a gente acessar uma posição do nosso inventário e setar uma posição, né? A gente tipo fala, naquela posição coloque este item. A gente criar métodos para ajudar a gente a fazer essas manipulações. No caso, o primeiro método que a gente vai fazer aqui é o get inventory item. Ele vai receber um slot index e vai retornar um item. Daí aqui a gente vai criar uma variável row que vai receber qual que é o índice desse slot que a gente está querendo acessar. No caso a gente vai usar a nossa função utils getRow e a gente vai passar o nosso slot index e vai passar quantas colunas nosso inventário tem. E no caso a gente vai precisar da nossa coluna também, então a gente vai criar aqui uma variável colunas, a gente vai usar o getCall e vai passar nosso slot index e vai passar quantas colunas nosso inventário tem. E aqui por fim a gente vai fazer uma verificação adicional para verificar se o acesso é válido. A gente vai fazer se o número de linhas, né, o número da linha é maior ou igual que 0 e o número da linha tem que ser menor que o número de linhas, né? No caso ele não pode retornar aqui, por exemplo, é o valor 4, né? Não pode retornar um valor menos 1, porque não existe o índice menos 1 e não existe o índice 4 nem o índice 5. Que no caso isso aí vai extrapolar nosso array. Então para assegurar o acesso, a gente vai adicionar esse if aqui, que vai verificar se os valores que a gente recebeu ali são válidos. Então a gente vai fazer se a coluna é maior que 0 e o call tem que ser menor que o column. Daí a gente retorna o item do inventário naquela posição. Daí a gente acessa inventory itens na linha row. Daí a gente coloca ponto slots, que no caso a gente vai estar acessando esse atributo aqui. Dentro dele a gente acessa o índice call. E a gente retorna esse valor que é um item. Caso não passe nesse if, a gente vai retornar null. Que no caso isso aí quer dizer que a gente tentou acessar uma posição inválida, então não é nada. Então, como é uma posição inválida, então é null. Daí agora a gente vai vir aqui e vai criar uma função chamada setInventoryItem. Ela vai receber um slot index e vai receber um parâmetro do tipo item. E não vai retornar nada. Daí nessa função a gente vai fazer a mesma lógica. Eu vou até copiar esse código aqui, colar ele aqui. Porém, aqui embaixo a gente vai fazer uma lógica um pouco diferente, né? No caso aqui a gente precisa setar, ou seja, a gente precisa atribuir o item naquela posição. Então a gente vai fazer o inventory row.slots.call, né? .slotsCall. A gente vai atribuir nosso item aqui na nossa posição. E a gente vai precisar, como a gente está fazendo uma alteração no nosso inventário, lembra que o nosso sinal ele tem que ser emitido toda vez que o nosso inventário for alterado. Então a gente vai fazer um inventory updated.emit. Daí agora a gente vai criar mais duas funções para manipular a hotbar. No caso, essas funções vão ser muito semelhantes a essas aqui. Então eu vou copiar elas aqui e alterar algumas coisas. No caso, essa hotbar aqui, ela não vai usar o sistema de mapeamento que a gente está usando aqui em cima, né? Com getRow e getCall. Ela vai ser tipo de 0 a 8 no tamanho da hotbar, né? Ele vai tratar como se a hotbar fosse um array separado.
né? A gente vai conseguir manipular, tipo, o índice 0 vai ser o primeiro slot da hotbar. O índice 1 vai ser o segundo slot. Então, ele vai manipular a hotbar dessa forma. Então, a gente não vai usar esse mapeamento aqui. A gente pode apagar esse código aqui. E a gente vai renomear essas funções aqui. Em vez de get inventory item, vai ser get hotbar item. E aqui também. Get hotbar item. E aqui a gente só precisa verificar se está dentro dos limites desse array. Que no caso vai ser o array que é desse tamanho aqui, né? No caso, como a nossa hotbar vai ser só uma linha, então não pode extrapolar o tamanho dessa linha. Então a gente vai verificar aqui se o nosso slot index ele é maior ou igual que 0 e se o nosso slot index ele é menor que a nossa hotbar. E a gente vai fazer essa verificação aqui em cima também. Porém, aqui no caso, aqui ó, tá aqui inventory items row call, né? No caso a gente não tem nem row nem call. Como a gente sabe que a última linha é sempre a nossa hotbar, então a gente pode fazer o seguinte, a gente usa a nossa constante rows menos 1, que isso aqui vai retornar 3. Que no caso, ó, rows é 4, 4 menos 1 dá 3, que é o índice da última linha do nosso inventário. No caso aqui no call, a gente pode passar direto o nosso slot index, já que ele vai ser somente o índice de qual coluna tá. Feito isso, a gente pode copiar esse código aqui. E pronto. Fizemos os nossos getter e setters. Daí agora a gente vai criar uma função para ajudar a gente a trocar os itens. Quando o usuário ele colocar um item em cima do outro, a gente quer que ele troque os itens de posição. Então a gente vai criar uma função para fazer essa troca de itens aqui. No caso, a gente vai criar uma função chamada swap items. Ela vai receber o índice, por isso que a gente vai usar esse negócio de índice global, porque a gente vai receber o índice global do slot de origem e o índice global do slot de destino, e a gente sabe que quais slots a gente tem que acessar, e a gente troca eles. No caso, a gente vai usar aqui o index e o dash index. Eles são int. E aqui a gente já pode reaproveitar as nossas funções que a gente criou anteriormente. Então a gente vai criar uma variável source item, que a gente vai chamar o nosso get inventory item passando o índice dele. E no caso a gente vai criar uma outra variável aqui, que é o dash item, passando o índice dele. E agora a gente vai verificar porque, por exemplo, se o usuário tentar trocar 2 itens vazios, isso é uma coisa inválida. Mas se ele tentar, tipo, trocar um item com um slot vazio, isso é válido. Isso aí, na verdade, ele está querendo mover o item. Se nos 2 slots tem item, então ele está querendo trocar. Se um dos slots for nulo, quer dizer que ele só está querendo mover. E se os dois for nulo, então é uma troca inválida. Então a gente vai verificar se pelo menos um. Então aqui a gente vai verificar se o source item é null, ele é diferente de null no caso, né? Se ele é um item válido. Se ele não for, então ou o destiny item ele tem que ser null. É diferente de null no caso. Se uma dessas condições for verdadeira, quer dizer que um dos itens existe. Então é uma troca válida. Se nenhuma delas for verdade, então quer dizer que os dois são null, então nem é para fazer essa troca. Então já verifica aqui. Daí, no caso, se um dos dois existe, então a gente faz a troca. Então a gente vai usar a nossa função set inventory item. No caso, a gente vai passar o source index e vai passar o destiny item. No caso, a gente vai colocar o item de destino no índice do source, né, no índice de origem, e a gente vai colocar o item de origem no índice de destino. E agora, né, a gente nem precisa, mas se a gente quiser, a gente poderia emitir o sinal.
No caso, a nossa função setInventoryItem já emite sinal, então a gente não precisa emitir sinal aqui. Então a gente salva. Daí agora a gente vai criar uma função chamada add item to inventory. Ela vai receber um new item, que vai ser um parâmetro do tipo item, e vai retornar um booleano. Como que ela vai funcionar? No caso, ela vai receber um item, que vai ser o item que tem que ser adicionado no inventário. Daí, a primeira coisa que ela vai fazer, vai procurar no inventário um item igual para empilhar, né? E no caso, a gente não vai adicionar no slot vazio, porque se tiver como empilhar, a gente vai empilhar. Se não tiver, ó, se não for possível empilhar, então a gente coloca em um slot vazio. Daí, se não for possível nenhum desses dois, então quer dizer que o inventário está cheio, né? Porque quer dizer que não deu para empilhar, ou seja, todos os slots que tem um item igual já está no máximo stack. E, no caso, ele não foi possível empilhar, certo? Então, daí ele vai tentar colocar no slot vazio. Se ele não conseguiu colocar no slot vazio, quer dizer que não tem nenhum slot vazio. Então, quer dizer que o inventário está cheio. Inventário cheio. Então, e o que vai ser esse booleano que a gente vai retornar? Vai ser o sucesso da operação. Se a gente conseguiu adicionar o item, a gente vai retornar true. Se não, a gente vai retornar false. Então, aqui, na primeira lógica aqui, como que a gente vai fazer? A gente vai, para cada linha, a gente vai iterar as linhas. Então, for row in inventory items. Então, para cada linha, daí em cada linha a gente vai iterar cada slot. Então, a gente vai for slot in row.slots. Daí aqui a gente vai verificar se o slot ele é diferente de null. Só de a gente colocar if slot ele já verifica se é diferente de null. E daí agora a gente vai verificar se o item que está... Então quer dizer que se ele é diferente de null, quer dizer que tem um item naquela posição, certo? A gente está procurando um item igual. Como que a gente vai verificar se ele é igual? Se o item name, né, se o slot naquela posição é igual ao nome do novo item que a gente quer adicionar. Se isso aqui for verdadeiro, quer dizer que é o mesmo item. Mas a gente precisa, para empilhar, a gente precisa ver se a quantidade do item que tem naquele slot é menor que o slot max stack, porque senão quer dizer que ele já está no máximo. A gente não pode empilhar ali porque ele já está no máximo. Daí, no caso, se ele for menor, quer dizer que a gente pode empilhar. Então a gente entra aqui dentro desse if. Daí aqui a gente vai ver, porque por exemplo, aqui nesse new item, a gente pode passar uma quantidade dentro dele, né? Por causa que aqui a gente pode passar o quantity aqui, né? Para ser quantos itens a gente quer adicionar daquele tipo. No caso, a gente pode passar uma quantidade alta, né? E aqui o item já está quase cheio. Então a gente vai ter que adicionar, empilhar um pouco e adicionar no novo slot. Então a gente vai ver quantos itens a gente vai adicionar empilhado nesse slot que a gente encontrou aqui, que tem um item igual. Então a gente vai calcular quantos que a gente vai adicionar, add amount. Vai ser o mínimo entre a quantidade do item, né? No mínimo vai ser a quantidade do item, né? Se for a quantidade do item, quer dizer que o slot tem espaço suficiente para empilhar o item inteiro. Então, hora que der ali, ele vai empilhar tudo. Daí acabou, a operação vai acabar aqui. Se não, quer dizer que o que vai acontecer? Tem espaço para colocar o item ali, porém vai faltar espaço. A gente vai ter que colocar ele num slot vazio ou empilhar em outro slot. Então a gente vai colocar aqui, ó, slot.maxStack menos slot quantity, né? No caso, ele não tem tanto espaço suficiente para colocar o item inteiro. No caso, a gente vai calcular quanto de espaço tem sobrando nesse stack que tem aqui nesse slot. Então, a gente vai pegar aqui e vai colocar o slot quantity, a gente vai atualizar ela para essa quantidade, a add amount aqui.
E a gente vai atualizar a quantidade do item, né? Porque a gente já adicionou um pouco de item nesse slot ou todo ele, né? Então, a gente vai atualizar a quantidade dele. New item.quantity menos igual a ddamount. Se a gente adicionou todo ele, quer dizer que esse item que a gente está adicionando é igual a zero, né? No caso, ele é igual a zero. Então, new item. A gente vai verificar se ele é igual a zero. Se ele for igual a zero, quer dizer o seguinte. Quer dizer que acabou a operação. Então, a gente retorna true. A gente adicionou ele. E a gente precisa mandar um sinal que o nosso inventário foi atualizado. Porque a gente está setando um item. No caso, se ele passar todo esse loop aqui e sair aqui fora, quer dizer que não encontrou um item igual, ele nunca entrou nessa condição aqui, ou ele encontrou um item igual, só que ele nunca foi igual a zero, ou seja, ele não adicionou todo o item. Então a gente vai ter que procurar um espaço vazio para colocar o resto. Então a gente vai for row em inventory itens. Para cada aqui a gente vai precisar do índice, porque a gente vai clonar o item. Então, for i em range row.slots.size, né, a gente está pegando o tamanho da linha. Daqui a gente vai verificar se o row slot na posição i é igual a null. Se for igual a null, quer dizer que aquele slot está vazio. Então, daqui a gente vai atribuir o novo item usando o clone, para a gente não passar referência, né? Então a gente vai criar duplicar esse item ali. No caso, ele já está com a quantidade atualizada. Se a gente achou um item para empilhar, ele já está com a quantidade atualizada, né? No caso, se, por exemplo, a gente fosse adicionar 5 itens daquele, ele conseguiu colocar 2 num stack, e aí ficou sobrando 3, então aqui a gente já atualizou para 3. O new item está com 3 agora. Então no novo slot vai ser 3 daquele item, né? E não vai ser 5, que nem começou aqui na função. Então a gente criou um clone do 3, né? Que vai estar com 3, por exemplo. E a gente manda o sinal inventory updated. .emit. E a gente retorna true, que foi sucesso. Se ele chegou aqui, quer dizer que não encontrou nenhum slot vazio, não encontrou nada, então a gente retorna false, que não foi possível adicionar o item. Daí agora a gente vai criar uma função para fazer o contrário da de cima. A gente vai remover um item do inventário. Então a gente vai criar uma função chamada remove item from inventory. Ela vai receber o item name, que vai ser uma string, e a quantity, que vai ser a quantidade do item que a gente quer remover. E ela vai retornar bool também. E no caso, aqui a gente vai fazer uma lógica um pouquinho diferente, assim. A gente vai ter que procurar se tem a quantidade suficiente. Porque se a gente sair removendo de começo, a gente vai ter um problema. Imagina que a gente quer remover 10 itens e o cara só tem 5 itens no inventário. 5 itens daquele que a gente quer remover, né? Dele a gente só encontra que ele só tem 5. A gente removeu 5. E aí? A gente vai precisar voltar, meio que voltar no tempo. Então a gente, na verdade, a gente vai verificar o inventário dele. Então, a gente vai, primeiro, a gente vai procurar os slots que possuem o item e a gente vai contar. Daí a gente vai verificar, se não tem, daí no caso, se não tiver a quantidade de itens suficientes, a gente nem vai alterar o inventário dele, pra gente não ter esse problema de voltar no tempo, entendeu? A gente vai primeiro verificar e se tiver a quantidade suficiente, a gente remove. Se não, a gente já fala que não tem não tem item suficiente. Então, se não houver itens suficientes, a gente vai retornar falso. E daí aqui a gente vai remover. Agora remove os itens do inventário. Daqui a gente vai
primeiro procurar, né? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai criar antes daqui a gente vai criar duas variáveis, que vai ser o needed, vai ser a quantidade necessária, né? A gente vai receber essa é a quantidade, e os slots que a gente vai remover, que a gente vai marcar para remoção. Então aqui a gente vai procurar quais são esses slots e quantos tem. Então aqui a gente vai colocar aqui, ó, row in inventory items for call in range row.slots.size. No caso aqui, a gente vai precisar do índice da linha e da coluna. Então, para isso a gente vai precisar interar o call dessa forma aqui. Porque a gente vai guardar meio que a referência da linha e o índice da coluna. Porque mais tarde a gente vai precisar acessar esses dados aqui no slots. É isso que a gente vai salvar nos slots. Daqui a gente vai pegar o item, né? slots.call. .slots.call. Né? E a gente vai verificar se esse item é diferente de null, né? Só verificando if item, ele já vai verificar isso. Item name é igual ao name. Daí, se for igual, quer dizer que é o mesmo item. Então a gente vai fazer um slots.append row call e a gente vai guardar o item também. Pra gente não ter que acessar ele duas vezes lá embaixo depois. E aqui a gente vai diminuir a quantidade necessária, né? Vai ser menos igual à quantidade desse item que a gente encontrou. Daí aqui a gente vai verificar se a quantidade necessária é menor ou igual que zero. Porque se for menor ou igual que zero, já pode até parar de ficar procurando, porque quer dizer que já tem a quantidade necessária ou até mais que a quantidade necessária. Daí a gente vai dar um break aqui, que ele vai parar o loop. No caso aqui, a gente vai precisar dar dois break, porque tem esse for aqui, a gente vai dar o break aqui e a gente vai sair dele. Daí a gente vai precisar dar mais um break para sair desse for externo aqui. Então a gente aqui no loop do for externo vai fazer a mesma verificação, se é menor ou igual a zero, e a gente vai fazer um break aqui. Porque dessa forma ele vai, a hora que ele dá o break aqui, ele vai cair nesse if aqui, e a gente vai dar o break aqui e vai sair desse for aqui e vai sair aqui para fora. Se ele iterar tudo e esse break nunca for satisfeito, então quer dizer, pode ser que o needed não tenha sido satisfeito. Então a gente vai verificar aqui se o needed é maior que zero. Se ele for maior que zero, quer dizer o seguinte: quer dizer que não há item suficiente, quer dizer que está faltando item no inventário do jogador. Então a gente vai retornar false, que não é possível remover aquela quantidade de itens do inventário do nosso jogador. E agora, se chegou até aqui, quer dizer que ele não deu return false, ou seja, ele não encerrou a função aqui. Então quer dizer que tem itens suficientes. Então a gente vai fazer a lógica para remover os itens. No caso, a gente já guardou todos os slots que tem os itens necessários para remover ali, né? Então a gente vai fazer for slot in slots, a gente vai pegar o row, que no caso ele vai estar, a gente está guardando que é o row call item. O row é o slot índice 0, o call é o slot índice 1 e o item é o slot índice 2. No caso aqui a gente vai tipar isso aqui, ó, o row, ele tem um tipo, ele é o utils item row. O call ele é um int normal e o item ele é do tipo item. No caso aqui, a gente vai verificar se a quantidade do item é maior que a quantidade a ser removida. Se isso aqui for verdade, quer dizer que a gente só precisa remover uma pequena quantidade daquele item ali naquele slot. A gente não precisa remover o item por completo. Então a gente só vai deduzir uma quantidade daquele item. Então a gente vai deduzir a quantidade e daí a gente vai mandar o sinal falando que o inventário foi atualizado e a gente já retorna true, que quer dizer que a operação foi concluída, a gente só removeu uma pequena parte daquele item. Se isso não foi possível de fazer, então quer dizer que
a gente vai precisar excluir aquele item. Então a gente vai vir aqui, vai deduzir da quantidade, ou seja, da quantidade a ser removida, a quantidade que tem daquele item ali, né? No caso, a gente vai passar para a próxima interação, para o próximo slot, o resto da quantidade a ser deduzida. Então aqui, e aqui a gente tem que limpar aquele slot. Então a gente vai dar row slots call, vai receber null. Daqui fora do loop, a gente faz um inventory update de .emit e a gente retorna true, né? Que quer dizer que aqui, se ele chegou até aqui, ele tem item suficiente, então a gente tem que retornar true de qualquer forma. Feito isso, a gente concluiu o nosso Inventory Manager com todos os métodos de acesso, adição e remoção necessários.